Saudando juvenis com a paz do Senhor, graças a Deus estamos aqui mais uma vez para mais uma EBD Online e queremos convidar vocês, amados juvenis, para mais uma aula. Hoje nós estamos iniciando mais um trimestre que nós temos como tema a Igreja, o corpo de Cristo. E hoje nós estamos iniciando o trimestre, a nossa primeira lição, que tem por título A Igreja é um Projeto de Deus. Hoje nós vamos trazer uma lição que tem como objetivo introdutório para que possamos, durante o trimestre, aprender sobre esse tema maravilhoso, sobre a Igreja de Cristo, que é a nossa razão de ser. Amém, crianças juvenis? O nosso texto base da nossa lição se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. A nossa lição está dividida em 3 tópicos. A nossa lição bíblica em classe se encontra em Efésios, capítulo 3, versículo de 1 ao 12. O nosso primeiro tópico, ele nos traz o conceito de igreja. Nós vamos aprender, dividido em 2 pontos. E o primeiro subtópico diz um povo chamado para fora. A nossa lição, ela diz que esse termo é um termo grego, que ele é dividido em 2 partes, que significa para fora, e kaleo, que significa chamar. Então, o termo mais significativo é um grupo de pessoas chamado para fora, não no sentido físico, mas no sentido espiritual, chamado do mundo para fora, para viver para Cristo como um corpo, que é o nosso próximo tópico. O segundo subtópico diz que a igreja, o corpo de Cristo. Quando nós entendemos corpo, como nós falamos de corpo, nos dá a entender cada membro em particular. Mas a própria palavra de Deus diz que Cristo, ele é a cabeça da igreja, ou o cabeça da igreja, tendo isso como a parte mais importante e os demais membros ligados a este corpo. E esse significado, esse símbolo, que nós vamos tratar sobre os símbolos da igreja de forma mais detalhada em outras lições, mas especificamente na lição 3, e aqui nós vamos tratar sobre este símbolo que fala de corpo. E nós vemos um detalhe bem interessante. O apóstolo Paulo, ele especifica de forma bem detalhada esse termo no capítulo 12 de 1 Coríntios, quando ele diz que o corpo, ele foi distribuído, cada membro do corpo foi distribuído conforme a vontade do Senhor. E ele diz que cada membro, ele tem a sua importância. Ou seja, nenhum dos membros do nosso corpo tem menos importância do que outro, mas cada um tem a sua função específica. E essa função faz com que esses membros interligados, eles venham formar o corpo. É muito interessante quando nós observamos a própria formação do corpo humano, que são partes ligadas entre si para formar o corpo. Porque quando nós analisamos o nosso corpo, o corpo humano, nós vamos perceber que o nosso corpo ele é feito pela menor parte, que é as células. O conjunto de células ela vai formar o tecido. Esse conjunto de tecido ele forma os órgãos propriamente dito. Esse conjunto de órgãos vai formar o sistema ou aparelho. E o conjunto de sistemas ele forma o corpo. Então, todos têm que estar interligados. Então, esse símbolo de igreja como corpo mostra que cada membro deve estar em comunhão um com o outro, trabalhando em prol do corpo, onde a cabeça, onde se encontra o cérebro, que é o mais importante, faz com que o corpo ele funcione perfeitamente. Amém, juvenis? O nosso segundo tópico, ele nos traz um mistério antes oculto. Quando nós falamos de mistério, a palavra em si já mostra que é oculto. Mas o mistério,
o que nos chama a atenção é que o propósito de Deus era que isto fosse desvendado, fosse revelado, fosse descortinado, fosse tirado o véu. Porque Deus, quando ele chama Israel, ele chamou para um propósito. Era necessário que Israel ele carregasse o estandarte, a bandeira do Deus Jeová, para que as outras nações olhassem para Israel, observassem que Israel estava desfrutando das bênçãos de Deus e assim seguisse também Israel seguindo o Deus de Israel. Mas nós vamos ver que Israel, nessa sua representação, ele falhou, porque ele invalidou a lei de Deus. E aqui no nosso primeiro tópico do segundo ponto, ele diz: a igreja é formada pela união de todos os povos. Por que pela união de todos os povos? Nós falamos a princípio que Israel falhou na sua chamada de representar Deus para as demais nações. Israel era um povo muito exclusivista. Ele achava que todas as bênçãos de Deus era somente para ser desfrutada pelo povo, pelos próprios judeus, pelos próprios povos de Israel. E nessa exclusividade, nesse egoísmo de Israel, eles vieram a falhar. Eles vieram a não mostrar de forma adequada a Deus para os outros povos. Nós observamos que no finalzinho ali do ministério de Samuel, que foi o último profeta, quando estavam em transição entre a teocracia e a monarquia, quando o povo ali rejeita Deus para ser o seu Deus e pede uma outra nação para ser iguais às nações. Porque já era para ser diferente das demais nações e fazer com que as nações o seguissem o Deus de Israel. E ali Deus procurou mostrar para Samuel e mostrar para o povo que esse não era o seu propósito. Nós, quando observamos a palavra de Deus em vários textos, ali no Antigo Testamento, vamos perceber que Deus já mandou, já soltou lampejos da sua vontade com relação às demais nações. Deus sempre mostrava que o propósito dele era que todas as pessoas viessem conhecer a plena verdade da palavra de Deus, viessem ser um povo que adorasse o Deus verdadeiro. Nós vamos ver isso desde o princípio, quando ele chama Josué e Caleb para espiar a terra, e Caleb, que não era judeu, mas deu um bom testemunho, acreditando no Deus de Israel, e nós vamos ver que depois ele cobrou a promessa de Deus sobre sua vida. Nós vamos ver que Deus chamou aquela mulher que deu um bom exemplo de fé, chamada Raabe, que também não era de Israel, mas ela teve o privilégio de ser beneficiada com as bênçãos do Deus de Israel. Nós vamos ver que a própria Ruth, que era moabita, e também teve esse privilégio de desfrutar das bênçãos de Deus, entrando até na genealogia, tanto Raabe como Ruth na genealogia de Jesus Cristo. E que não era de costume uma mulher entrar na genealogia, mas essas duas mulheres, mesmo não sendo pertencendo à nação de Israel, mas entraram na genealogia de Jesus Cristo. Então o propósito de Jesus, de Deus, era que todas as nações chegassem ao conhecimento de Deus. E este propósito foi passado para a igreja do Senhor. Amém? O nosso segundo tópico do segundo ponto, o nosso segundo subponto do segundo tópico diz: a igreja deve anunciar a todos o plano eterno de Deus. Como falamos a princípio que Israel falhou em ter essa responsabilidade de anunciar o Deus de Israel, como falamos aqui a princípio, porque um dos pontos foi eles invalidarem a lei de Deus. Nós vamos ver isso lá no capítulo 31, versículo 31 e 32 de Jeremias. E ali mesmo Deus mandando profetas, mandando homens de Deus, mandando os sacerdotes para ensinar o povo, mas mesmo assim o povo falhou. Então nós vamos perceber que
Depois que Jesus iniciou o seu ministério, quando Jesus começou a pregar e anunciando que havia chegado o reino dos céus, as pessoas começaram a entender o propósito de Deus. Não foram todos os judeus que aceitaram a pregação de Jesus Cristo, mas todo aquele que aceitou passou a ser um novo povo. Jesus, ao subir ao céu, Jesus ele fez uma promessa, que o Espírito Santo iria descer sobre aqueles que aguardassem a vinda do Espírito Santo. E ali nós entendemos o nascimento da igreja do Senhor. Quando aqueles 120 discípulos receberam o Espírito Santo, quando o Espírito Santo desceu sobre eles no dia de Pentecoste, eles começaram a anunciar as verdades do Evangelho. Começaram a anunciar partindo da ressurreição de Cristo. E ali iniciou a igreja, ali iniciou a pregação do Evangelho, e enquanto mais a igreja era perseguida, mais o Evangelho era pregado. Quanto mais os irmãos cristãos, os primeiros cristãos, fugiam, escapavam da perseguição, mas eles anunciavam o Evangelho, e pela graça de Deus, nós fomos alcançados. Amém? A terceira dimensão, o terceiro tópico, ele traz a dimensão da igreja. E aqui ele traz duas dimensões. Primeiro, a igreja visível, que diz aqui, a igreja visível representa a cristandade composta por membros de denominações presentes em toda parte. O próprio nome já diz que a igreja visível são todos os crentes que pertencem a uma determinada denominação, a uma determinada congregação, a um determinado ministério. Todos esses irmãos, ele pertence àquela igreja invisível, que nós chamamos também de igreja local. Essa igreja visível ou igreja local, que nós vamos, um grande exemplo de igreja local, são as 7 igrejas da Ásia, a qual o Senhor Jesus ele escreve cartas a cada uma. Observamos que dentre aquelas igrejas, apenas 2 não foram repreendidas pelo Senhor Jesus, mas as outras 5, havia falhas no meio da igreja, o que nos mostra que a igreja visível ou a igreja local, nem todos que pertencem à igreja visível, à igreja local, serão contemplados aí para o céu. É o que Jesus fala com relação ao joio e o trigo. Amém? Então é necessário cada um que pertence à igreja local viver conforme a vontade do Senhor Jesus, obedecendo a sua palavra para pertencer à igreja invisível, que é o nosso próximo tópico, que é a igreja invisível, a igreja espiritual, ou alguns chamam de igreja universal, que é a igreja que onde existe um cristão desde o princípio, desde da primeira era, da igreja primitiva até os dias odiernos. Esse período demonstra a igreja invisível, que são os salvos, todos os salvos em Cristo Jesus. Onde houver um crente salvo, onde houver um cristão que anda conforme a vontade do Senhor, independente do local, é a igreja invisível de Cristo. E nós observamos aqui, falamos a princípio que a igreja invisível, conforme nós vemos em Apocalipse, existem pessoas que estão dentro da igreja, porém não pertencem à igreja. Já na igreja invisível, não. Todos da igreja invisível, conforme Jesus Cristo, ele naquele diálogo com Pedro, ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque todo aquele crente salvo em Cristo Jesus, aqueles que estão vivos, que já partiram em Cristo Jesus, pertence a esta igreja. Amém? Juvenis, então nós precisamos estar inserido nessa igreja. Através de quê?
obediência à palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus, ele nos aconselhou dizendo o seguinte: examinai vós as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então nós precisamos exaustivamente estar meditando, examinando a palavra de Deus e praticando, porque o próprio Jesus, ele também disse: se alguém observa a palavra e não pratica, é semelhante ao homem que edificou a sua casa na areia. Mas aqueles que praticam, é semelhante ao homem que edificou sua casa sobre a pedra. Então nós precisamos exaustivamente estar examinando, estar estudando a palavra de Deus e assim praticarmos, para vivermos uma vida santa na presença do Senhor, guiado pelo Espírito Santo. É o que a Bíblia fala, é deixar as obras da carne e ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Só assim nós seremos igrejas de Cristo e naquele grande dia vamos subir com Ele para o céu e estaremos para sempre com o Senhor. Será alegria e gozo eterno na presença do Senhor Jesus. Amém? Que Jesus continue vos abençoando, derramando da sua graça e da sua bondade sobre a vida de cada um. Fiquem na paz do Senhor.